histórias são únicas. A nossa começou há 50 anos e, nesse tempo, passamos por transformações. Muitos elementos se somaram para construir o que somos. A combinação deles nos fortaleceu e nos tornou uma referência. Evoluímos e nos reciclamos ao longo do tempo. Somos a representação do alumínio, duráveis, sustentáveis, imutáveis. A busca pela inovação, o começo e o resultado de novas ideias. Estamos nas ruas, na tecnologia, no cotidiano, nas construções. Estamos em todos os lugares, inovando com sustentabilidade. Para sempre. Para você. ABAL 50 anos, promovendo o alumínio para um futuro sustentável. Bom dia a todos. Eu acho que essa palestra vai ser apresentada na parte da manhã, embora eu esteja falando aqui, gravando na parte da tarde, mas bom dia, porque vocês devem estar me ouvindo de manhã. Eu queria inicialmente agradecer o convite feito pela organização do primeiro Congresso de Engenharia da Rede PEDIMAT em convidar a ABAL para participar desse evento, que é um evento online, pioneiro, inclusive, e dizer que é uma satisfação a gente poder estar aqui falando para vocês a respeito do alumínio, que é, como nós vamos ver nessa breve palestra, um dos materiais mais importantes do mundo hoje. E a ABAL, que é a organização, a associação que representa essa indústria, ela tem sempre muito prazer, nós temos muito prazer em participar desses eventos, porque a gente gosta, precisa, tem um grande interesse em disseminar o conhecimento, os diversos tipos de conhecimentos a respeito das ligas de alumínio, seja na produção, no consumo, para que nós possamos nos beneficiar como sociedade, como país, já que nós aqui no Brasil tem uma vocação para o alumínio já há muito tempo, para que nós possamos nos beneficiar desse material tão interessante. Eu vou falar então hoje a respeito, genericamente, das ligas de alumínio, falando rapidamente a respeito das características que elas têm e falando um pouquinho do sistema de classificação. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas aplicações. Me apresentando, eu sou Marcelo Gonçalves, eu sou engenheiro metalurgista, mestrado, doutorado na área de metalurgia. Eu sou consultor da ABAL já faz algum tempo, sou professor universitário há muitos anos, sou pesquisador também, trabalho até hoje com pesquisa na área, em diversas áreas, né, em metalurgia, em materiais, em produção, e eu estou aqui representando a ABAL porque tenho uma longa trajetória, muitos anos a respeito do uso, da produção, da pesquisa, desenvolvimento e inovação de ligas de alumínio, e a gente, na ABAL, como falei, tem grande prazer em poder estar presente nesses eventos que são tão importantes para a disseminação do alumínio junto à comunidade acadêmica. Falando um pouquinho da ABAL, a ABAL ela representa a indústria do alumínio no Brasil, né? Ela tem dentro do seu corpo associativo empresas que representam 100% da produção de alumínio primário, ou seja, alumínio que é produzido a partir do minério, as empresas todas estão associadas, e por volta de 80% das empresas responsáveis pelo consumo doméstico também são associadas da ABAL. Isso quer dizer que a ABAL, então, tem uma representatividade muito grande no que se refere à participação do alumínio junto à sociedade, junto ao governo e junto às entidades como, por exemplo, a academia, que são entidades que formam a nossa
a nossa vida civil aqui no Brasil. Então, a BAL representa essa indústria pujante e eu estou aqui falando em nome dela hoje. E dentre as missões da BAL, né, que são várias, né, incentivar novas aplicações, promover a competitividade, seguir os padrões de segurança e meio ambiente, etc. Nós vemos aqui que a primeira é justamente a missão que nós estamos aqui desempenhando hoje, que é promover a disseminação do conhecimento do alumínio nas diversas partes da sociedade brasileira, né? A gente fala para a indústria, a gente fala para a academia, a gente fala para diversas aplicações, em diversas situações, falamos de aplicação, falamos de produção de alumínio. Então, a disseminação do conhecimento do alumínio é uma das funções da BAL e eu estou aqui hoje justamente fazendo esse papel, fazendo essa palestra, que vai ter esse programa aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial a respeito do que é alumínio, né? Falando genericamente a respeito um pouco do histórico e depois, a partir disso, vou falar especificamente sobre as propriedades do alumínio e suas ligas. Na sequência, vou falar a respeito da nomenclatura utilizada, na linguagem que a gente usa para se referir às ligas alumínio, que é essa nomenclatura normalizada internacionalmente e também nacionalmente. E, por fim, vou terminar falando um pouquinho sobre alguns tipos de processos e produtos que a gente pode obter quando usamos ligas de alumínio. Então, lembrando que alumínio é material muito relevante nos dias de hoje, porque ele tem ele apresenta uma conjugação de características que são muito favoráveis à sua aplicação, ao seu uso na nossa sociedade. Então, quando nós pensamos em alumínio, geralmente vem duas coisas, né, na cabeça das pessoas, que o alumínio ele é leve e que ele é durável, ou seja, nesse caso durável significa ele não enferruja. Sendo alumínio uma liga metálica, normalmente o paradigma comparativo, quando você trata do alumínio, é sempre comparar com aço, que é, dentre os materiais metálicos, dentre os materiais em geral, o mais importante que tem. Mas o alumínio, ele é alumínio e suas ligas formam um grupo de materiais, de opções que podem ser concorrentes ao aço. E essas duas características, tanto a densidade menor, né? Ou seja, o alumínio ele tem como densidade 1/3 da densidade do ferro, ou seja, para pesar igual, na nossa balança aqui tem que ter 3 vezes o volume do ferro, quer dizer, o ferro é 3 vezes mais pesado do que o alumínio. Ele também é durável, quer dizer, ele não apresenta os problemas inerentes ao aço, que são os problemas de corrosão e oxidação. Mas, além disso, uma coisa muito importante que se sabe, o alumínio ele é resistente, né? Ou seja, a gente consegue empregar alumínio em diversas aplicações em que a demanda estrutural, os esforços dos componentes são muito elevados. Uma coisa aqui, o alumínio também tem capacidade de resistir a aplicações onde a rigidez é muito importante. E uma coisa muito recente em relação à vantagem do alumínio comparativamente aos outros materiais metálicos é que ele é infinitamente reciclável. A gente sabe que todos os metais podem ser reciclados, na verdade. Isso não acontece com outros materiais, como, por exemplo, os materiais poliméricos, em que há uma grande dificuldade de fazer essa reciclagem, tanto técnica quanto econômica, mas o alumínio ele é facilmente reciclável. Ele é melhor do que os outros materiais metálicos, porque a temperatura de fusão dele é muito baixa. Então, isso representa uma economia de energia quando se vai reciclar alumínio. Então, essa é um grande chamariz hoje para o alumínio, já que vivemos num mundo cada vez mais preocupado com o meio ambiente. Então, em termos gerais, o que nós vamos falar hoje trata um pouco de todas essas qualidades. Eu vou falar, então, vou iniciar falando sobre essa questão da abundância do alumínio na perspectiva da história da metalurgia no nosso mundo. Então, se a gente for olhar a crosta terrestre, que é de onde nós tiramos todos os materiais que nós necessitamos, né? E há quem diga que as 3 necessidades básicas do ser humano são alimento, energia e materiais. Tudo está restrito, está conscrito a esse universo, né? Todas essas 3 necessidades humanas elas vêm da crosta terrestre. Os materiais
nós extraímos dessa crosta terrestre, né, que é uma camada muito fina do nosso planeta em relação ao seu diâmetro, e analisando quimicamente a crosta terrestre, nós vemos que o metal mais abundante é o alumínio, já que oxigênio e silício não são metais, né? Então, o alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, e, em segundo lugar, vem o ferro. Então, dá para ver que, do ponto de vista de importância relativa quanto à abundância, alumínio é o principal elemento químico metálico, porque é o mais abundante. Silício e oxigênio também são muito abundantes, porque, na verdade, quase todos esses elementos aqui são obtidos, são encontrados na natureza na forma de óxidos. O oxigênio é o principal elemento químico encontrado na crosta terrestre, não na forma gasosa, mas na forma combinada como óxido, principalmente com silício. Então, sílica, CO2, óxido de silício é o principal elemento químico, é a principal substância encontrada na crosta terrestre, e depois vem alumínio junto ao oxigênio, formando o metal a partir do qual nós vamos falar hoje, e ele é um metal bastante importante, embora seja muito recente. Se a gente for analisar historicamente o desenvolvimento da metalurgia, o homem começou a usar metal já faz por volta, segundo a arqueologia, já faz por volta aí de 7, 8 mil anos, né? Então, os primeiros artefatos metálicos que se tem notícia foram encontrados lá no Oriente Médio, onde hoje é a região do Iraque, em que foram encontrados artefatos de ouro e depois de cobre. E olhando historicamente a sequência de utilização, o ferro ele é bem mais recente do que as ligas de cobre, por exemplo. Então, o ferro ele data de 1500 a.C., quer dizer, também já temos 3.500 anos de utilização. E alumínio, comparado com os metais, ele é relativamente novo, porque ele só foi possível de ser produzido em escala industrial, e tecnicamente também, a partir do fim do século XIX. Então, ele, na verdade, é, dentre os metais, disparadamente o mais recente do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e nesse pouco tempo ele atingiu uma grande relevância técnica. Mas tudo começou, né, o alumínio ele só foi isolado, o elemento químico, na época ainda era uma suposição, mas logo se confirmou, no começo do século XIX, na Inglaterra, então, estabeleceu e se isolou esse elemento químico que chama-se de alumínio, e na França, então, no decorrer das décadas, na década de 20 do século XIX, se descobriu, então, os depósitos de bauxita, a bauxita vem em relação ao nome da cidade de Levaux, no sul da França, onde se descobriu a primeira jazida desse minério. A partir dele, então, se obteve a alumina, né, que é o óxido de alumínio, e durante muito tempo, no século XIX, se tentou produzir quimicamente alumínio puro através da bauxita e depois da alumina. Mas esses desenvolvimentos foram muito difíceis, porque a metalurgia extrativa do alumínio se provou muito complicada. E a partir daí, então, o alumínio tornou-se um elemento químico e um metal raro, dada a dificuldade de extração a partir do seu minério. E a gente, curiosamente, lembra que até meados da segunda metade do século XIX, o alumínio era mais caro do que ouro e platina, dada a sua escassez, porque era difícil o processo químico, era caro o processo químico de obtenção do alumínio a partir da alumina. Isso tudo mudou em 1886, quando dois pesquisadores, dois cientistas, dois metalurgistas, o Héroult na França e o Hall nos Estados Unidos, eles patentearam, sem ter conhecimento nenhum um do outro, do trabalho do outro, eles patentearam o mesmo processo, eles inventaram o mesmo processo de redução eletrolítica do óxido de alumínio. Lembrando que, né, o contexto disso está restrito à disponibilidade de eletricidade, então a eletricidade só passou a ser disponível no fim do século XIX, e a partir daí, então, os processos eletroquímicos começaram a ser estudados, e esses dois pesquisadores, eles que curiosamente nasceram e morreram nos mesmos anos, eles foram os precursores e os inventores que patentearam
eu falei, um na França, outro nos Estados Unidos, a mesma receita, o mesmo procedimento, o mesmo processo de redução eletrolítica da alumina. Então, isso tornou possível a obtenção de alumínio metálico, perdão, de maneira comercial, tecnicamente viável, né? Isso também só passou, a produção de alumínio só passou a ser possível porque também logo depois o Bayer, Friedrich Bayer da Áustria, que é o mesmo Bayer hoje dos remédios Bayer, da indústria farmacêutica Bayer, ele inventou, também patenteou um processo de refino da bauxita para a extração da alumina, chamado processo Bayer. Fez um grande avanço também que facilitou muito o desenvolvimento da indústria de alumínio no mundo, né, que apareceu primeiro na Suíça, na Áustria e na Inglaterra. E a partir daí, então, alumínio começou a ser produzido em grande escala e hoje segue-se o mesmo procedimento, ou seja, a operação de mineração da bauxita, ela passa pelo processo Bayer, pela refinaria, onde então a bauxita, que é um minério, ou seja, tem vários minerais. O mineral mais importante é a alumina, L2O3, então ela é separada aqui no processo Bayer, né? Então tem todo um procedimento aqui de refino da bauxita para obtenção da alumina. A alumina então passa para o processo seguinte, que essa aqui é a cuba de redução eletrolítica do Hall e do Eru, né? Então aqui o processo Eru está nesse ponto aqui. Então é aqui que aparece o alumínio metálico, chamado alumínio primário, que é aquele que vem do minério. Então, a metalurgia extrativa do alumínio ela é baseada num processo eletroquímico chamado Hall-Héroult, dada a contribuição inestimável que esses dois cientistas, em 1886, deram para a humanidade. Então, a partir daí, então, o fluxograma aqui mostra que nós podemos fazer diversas ligas diferentes e essas ligas, então, são processadas nas diversas linhas de produção. Vou falar um pouquinho sobre isso no fim da apresentação, para fazer os diversos tipos de produto que se usam para produzir alumínio. E, de maneira geral, então, a bauxita, que é minerada a céu aberto praticamente, ela é um minério que aparece em profundidade muito pequena na crosta terrestre, quase aparece em natura na superfície da crosta, às vezes alguns metros abaixo. Ela é minerada, então ela tem um processamento que é, uma vez minerada, passa pelo processo Bayer, então 5 kg de bauxita produzem 2 de alumina, de Al2O3, e esses 2 de alumina produzem 1 kg de alumínio primário. Ou seja, para que a gente possa ter 1 kg de alumínio primário, eu preciso ter 5 kg de bauxita, ou de bauxita, né? E esse metal primário, ele tem algumas impurezas, principalmente silício e ferro, que vêm do processo e do minério que ele a partir do qual ele é obtido. E aqui, como já mostrei, né, então ela é minerada, passa pelo processo Bayer, aqui ocorre a redução na cuba Hall-Héroult, e aí então temos os diversos tipos de processamento para os diversos tipos de produto, por exemplo, extrusão, iluminação e fundição, que são processos de conformação mecânica que são muito importantes na indústria do alumínio. Agora, mesmo tendo iniciada a sua viabilidade tecnológica no fim do século XIX, se a gente for fazer uma análise de consumo e produção do alumínio nos últimos 120 anos, a gente percebe que, inicialmente, aqui nós temos produção e aqui o ano, né? A gente percebe que, inicialmente, o consumo e a produção eram muito baixos, né? Embora existisse, mas muito pequeno, aqui é milhões de toneladas, né? E a partir da Segunda Guerra Mundial é que teve, então, a expansão muito acentuada, começa a crescer bastante em termos de produção do alumínio, e hoje nós estamos aqui por volta de 70 milhões, 65, 70 milhões de toneladas de consumo de produção de alumínio por ano, né? Então é interessante notar, quer dizer, foi a Segunda Guerra Mundial que deflagrou o processo de uso intensivo do alumínio, provavelmente porque os países que estavam envolvidos nesse conflito, eles estavam procurando sempre alternativas de materiais metálicos e descobriram o alumínio um material muito importante nos diversos tipos de aplicação, não só militar,
Depois da guerra, esse, esse consumo, essa produção se intensivou, dando hoje uma dimensão muito grande em termos de consumo de materiais. O alumínio é o segundo material metálico mais usado no mundo hoje, só perde para o aço. A gente pode ver aqui, então, para 2017, esse foi o último ano consolidado para todos os países aqui. A gente percebe que, aqui é o consumo per capita para diversos países, a gente percebe que existem nos países ditos industrializados um consumo per capita bastante elevado, né, da ordem de 20 a 30 quilos, até quase 40 quilos por habitante por ano. Ao passo que em países como, por exemplo, o México aqui é um mistério, isso aqui eu não sei de onde vem exatamente esse número, eu fui verificar, isso aqui não deve estar certo. E a China também não sei se está certo, porque os BRICS normalmente eles têm um consumo muito baixo. Né? O Brasil, por exemplo, 6,1 kg por habitante por ano. Ou seja, nós temos, seguindo o padrão dos países menos desenvolvidos, um consumo ainda muito baixo per capita de alumínio. E a gente percebe, então, que, portanto, isso é má notícia, mas também é boa notícia. A má notícia é que significa que nós estamos atrasados do ponto de vista tecnológico, mas a boa notícia é que existe um grande mercado de expansão para podermos chegar nos patamares, ao longo do tempo, comparáveis com os consumos e produções dos materiais dos países ditos tecnologicamente desenvolvidos, economicamente desenvolvidos. Então, a gente tem esse perfil de consumo, falando um pouquinho de mercado, né, e um pouquinho agora do Brasil contra o mundo, o Brasil versus o mundo. Então, nós temos, para os números de 2018, que são os últimos consolidados, nós temos, o Brasil é o país que tem a quarta maior reserva de bauxita do mundo, né? A Guiné, na África, é a primeira, depois a Austrália, Vietnã e o Brasil. O Brasil era o terceiro, o Vietnã passou o Brasil recentemente. Em termos de produção de bauxita, o Brasil é o quarto. Nós temos aqui grandes empresas que refinam, né, que fazem o refino, a purificação da bauxita para obter alumina. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor de alumina, é o quarto de bauxita e terceiro de alumina. E, infelizmente, a gente tem perdido posições. Hoje, o Brasil é o 14º na produção de alumínio primário. Então, a gente tem embora no primário nós temos perdido espaço por causa dessa confusão de tarifa de energia elétrica no Brasil desde 2014, mas o fato é que o Brasil ainda tem um papel relevante, a gente então sabe que, por causa dessa longa história do alumínio no Brasil, existe uma cadeia muito bem estruturada para a produção do alumínio. Então, essa aqui mostra todas as etapas envolvidas, desde a bauxita até os produtos finais e os seus mercados, o fluxo de atividades e de processos que a gente tem no Brasil. A gente tem, então, portanto, como mostra essa figura, uma indústria muito bem estruturada. Eu falei, nós hoje perdemos espaço aqui, né? Mas isso, a produção de primário, embora tenha caído bastante, né? Nós vamos ver aqui por volta de quase 700 mil toneladas, o Brasil já chegou a produzir 1.600.000 toneladas. Quer dizer, a gente devia estar aqui perto da Austrália, como sempre estivemos, né? Acima da Noruega, mas por causa dessa questão de eletricidade nós perdemos competitividade em relação a essa produção de primários, mas em todos os processos, tanto nos processos upstream como downstream, quer dizer, os processos a montante e a jusante do primário, nós temos uma estrutura muito bem montada para poder atender a demanda de mercado. O Brasil, ele tem um mercado praticamente cativo, o Brasil exporta muito pouco em termos de produto, tem importado algum alumínio primário, né, dada essa carência por causa dessa redução de produção, e em parte também, além da importação, as operações de reciclagem têm produzido uma expansão também das atividades de produção de alumínio secundário, que esse alumínio vem de sucata, tanto sucata de processo quanto sucata de obsolescência. Os números do porcentagem de sucata processada por reciclagem do alumínio no Brasil vem aumentando. Hoje o Brasil é o país que mais recicla alumínio no mundo, né? Número 1. E, então, nós somos um paradigma nesse aspecto. Então, essa figura, a mensagem é a demonstração de que o Brasil tem uma vocação para o alumínio muito grande. Então, essa figura mostra, né, confirmando essa vocação, onde é que nós temos os depósitos de bauxita, que é o B aqui, que está praticamente só no Pará, né?
Temos um pouco em Minas Gerais. Inicialmente descobrimos em Minas Gerais, aqui no Brasil, mas, na verdade, as grandes jazidas estão no Pará. E perto delas, então, estão onde tem bauxita, geralmente tem energia elétrica e tem as refinarias que produzem alumínio. Então, alumínio aqui, nós temos uma grande aqui, que é a CBA em São Paulo, temos algumas outras em Minas Gerais, temos duas grandes aqui no Nordeste e no Norte do Brasil. Em termos de processos downstream, então aqui falando de chapas, folhas, ou seja, laminados, isolados de cabos e ligas secundárias, o triângulo verde aqui significa reciclagem, nós percebemos que então aí já tem uma distribuição maior, geograficamente falando. Então nós temos em diversos estados do Brasil as diversas, muitas indústrias já estruturadas e montadas, operacionais, produzindo as diversas formas de produto semi-acabado, semi-manufaturado de alumínio. Né? Em termos de mercado, então, tipo de produto, né, que mais se consome no Brasil é chapa, depois vem estudado, depois vem fundido e forjado, fios e cabos, folhas e outros aqui. Então, o Brasil praticamente produz quase metade dos seus produtos semi-acabados na forma de chapas. Então, o Brasil tem essa particularidade, e ele tem essa particularidade tem a ver com o tipo de consumo, que a gente usa muito alumínio em embalagem. Por exemplo, embalagem como quentinha, esses produtos todos que a gente usa como Tetra Pak, tem folha de alumínio, se usa muito, um mercado muito grande no Brasil é o mercado de latas de bebida, né? Um mercado muito grande, e por volta de 40% desse mercado envolve o uso do alumínio no Brasil, caindo em segundo lugar para 17% transportes. Né? Essa é um perfil bem comum, marcante no Brasil, há muito tempo. Então, embalagem é um principal mercado, por isso se usa tanta chapa. E esse mercado é muito importante, essa indústria é muito importante, porque nós vamos perceber daqui em diante que o alumínio ele é muito atrativo, porque ele tem diversas características que são muito relevantes do ponto de vista técnico e também comercial. Ele é o metal mais abundante, que eu já falei. Ele pode apresentar diversas combinações de propriedades mecânicas e físicas, né? Nós vamos ver daqui a pouco. As aplicações são muito variadas, desde a aplicação muito banal em janela ou em panela, por exemplo, né, de cozinhar, até veículos aeroespaciais. É o metal que mais se recicla no mundo, tem maior vocação para isso, é que mais se recicla. E a gente vai ver aqui que o mundo, já vimos, o mundo tem apresentado uma constante evolução em expansão de consumo e fabricação de produtos de alumínio. Então, alumínio é um material, embora novo, ele tem essas qualidades. Então, rapidamente vou falar aqui a respeito dessas características comparando com os seus principais materiais competidores. Então, por exemplo, densidade, alumínio tem 2,7 gramas por centímetro cúbico contra 7,8 e quase 9 do cobre. Então, dá para perceber que aço e cobre são muito mais pesados que o alumínio, então isso qualifica o alumínio como um material metálico leve. Né? Então, isso é muito importante, por exemplo, para fazer avião. Quando a gente usa avião, quando se quer fazer avião, há muito tempo, historicamente, se usa alumínio, porque o alumínio ele é possível de ser produzido com ligas muito resistentes, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas ele tem uma qualidade intrínseca que ele é muito leve. Outra característica importante é que ele tem baixa temperatura de fusão. E isso é importante, muito relevante, quando se pensa em reciclagem, quando se pensa em processamento. Ou seja, o teor energético, a quantidade de energia que se usa para fazer alumínio, do ponto de vista do seu processamento metalúrgico, é muito menor do que os outros metais competidores. Aço é quase 1.500 graus e cobre quase 1.100 graus. Então a gente usa muito pouca energia para refundir alumínio. Isso é muito importante. Não posso já dizer que a produção do alumínio primário, ela sim consome muita energia elétrica. Né? Para produzir o alumínio primário, que eu tenho que usar o processo eletrolítico, o processo Hauer-Ru, se usa muita energia elétrica.
Mas depois, se a gente for comparar as etapas de reciclagem posteriores à produção primária, da quarta em diante, né, se eu considerar o teor energético inicial mais os que são a energia gasta para se reciclar os metais, aço e cobre, em diversas etapas posteriores de reciclagem, quando chega na quarta etapa, ou seja, na quarta reciclagem, o alumínio passa a ser, do ponto de vista energético, mais econômico do que aço e cobre. Então, essa é uma questão importante. O alumínio é fácil de fundir, portanto, barato. Ele é mais elástico, ou seja, ele é menos rígido. Então, isso pode ser vantagem, pode ser desvantagem. Mas, quando é desvantagem, a gente consegue, através de projetos da estrutura, projeto das vigas, obter as mesmas rigidez, a mesma rigidez de projeto de aço, aí no aço, que é a referência comparativa, com alumínio, porque a gente consegue, através de topologia dos materiais usados, né, a mudança das características geométricas daquele conjunto estrutural, igualar a rigidez se eu for comparar alumínio com aço. Né? Então, normalmente, a gente, quando faz uma estrutura com a mesma rigidez comparando alumínio com aço, a gente tem uma vantagem de redução de metade do peso. Por que não um terço, né? Como diz aqui a densidade? Porque o alumínio ele é menos rígido, mais flexível do que o aço. Então, quando você compara essas duas coisas, você tem que fazer alumínio um pouco assim, mais parrudo, a estrutura. Então, normalmente, essa é uma regra bastante empírica, mas bastante importante, funciona sempre. A gente, quando faz estruturas de mesma rigidez de alumínio comparado à estrutura de aço, com a mesma aplicação, a de alumínio corre uma redução de peso da metade. Outra questão importante é a condutividade térmica. Então, o alumínio ele não é tão bom quanto o cobre, mas é bem melhor do que o aço. Então, se usa muitas vezes a aplicação, né? Panela, por exemplo, o material mais usado para fazer panela é panela de alumínio. As panelas de alumínio dominam o mercado porque são mais baratas, elas são mais duráveis, elas não enferrujam, elas são boas transmissoras de calor. Não são tão boas quanto o cobre, né? Por que a gente faz panela de cobre? Porque o cobre é muito mais pesado e muito mais caro. Então, o alumínio ele não tem a vantagem do cobre, mas ele tranquilamente faz o serviço que o cobre faz em relação à panela, que a função é transferir calor, uma fonte para o conteúdo dentro da panela. E então essa é uma grande vantagem também. Não só nesse caso, se usa muito alumínio para trocador de calor, por exemplo. Não tem nenhum computador hoje que se usa, qualquer laptop, qualquer notebook, qualquer desktop, qualquer computador. Muitos equipamentos elétricos e eletrônicos têm trocadores de calor, que são alumínio, porque o calor é dissipado rapidamente através do alumínio por ter essa alta condutividade térmica. A mesma coisa vale para a condutividade elétrica, que também, de novo, não é tão boa quanto a do cobre, mas muito melhor do que a do aço. Então, por isso que se usa nessas linhas de transmissão aqui que a gente vê nas estradas por aí, que transmitem energia elétrica das usinas hidrelétricas, das usinas produtoras de eletricidade para os consumidores nas cidades, por exemplo. Essas linhas de transmissão, elas são todas construídas com cabos feitos de alumínio, porque alumínio é um bom condutor de eletricidade também. Além disso, né, a gente pode dizer também que a resistência mecânica é muito variável no alumínio. A impressão que se tem, né, existe um paradigma, um mito fraco, não tem resistência mecânica nenhuma, mas isso não é verdade. O alumínio ele pode ser material né, para fazer panela, por exemplo, a demanda de esforços é muito baixa, mas eu posso ter alumínio para fazer trem de aterrissagem. Então eu posso ter alumínio, certas ligas que têm resistência à tração, por exemplo, maior do que de aço estrutural. Então isso é uma questão de se selecionar, se fazer um projeto de liga, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então isso é uma coisa dinâmica, diversas ligas têm sido desenvolvidas ao longo dos anos, né? Inclusive hoje, toda semana quase sai alguma notícia das associações de normalização internacionais de que uma liga nova foi patenteada, demonstrando então essa grande capacidade que tem o alumínio de ser muito flexível e ter uma diversificação de resistência mecânica elevada. Eu posso ter, né,
alumínio, algumas ligas de resistência baixa, mas eu tenho resistência mecânica muito elevada para algumas outras ligas. Né? Então, isso é muito importante saber, agregando essa informação que nós falamos anteriormente sobre redução de peso. Então, a gente consegue fazer alumínio de alta resistência de peso muito elevado para usar um avião, por exemplo. Ou até para essa aplicação aqui também. Né? Essa aplicação aqui é muito importante, o alumínio, porque ele é leve. Então, a gente, nesse implemento aqui, que são caminhões tanques de combustível ou de qualquer outro produto líquido, é importante a redução de peso para levar mais carga, mas nesse caso aqui, especialmente para caminhões tanque de combustível, o faiscamento é um problema muito sério, que o alumínio não tem e o aço tem. Então, no caso de um acidente, por exemplo, o alumínio não faísca. Né? Se esse caminhão aqui tombar com esse implemento cheio de combustível, ele tende a não explodir, e se for de aço, vai explodir instantaneamente, porque a hora que tiver atrito com o solo, vai ter faísca e vai provocar um acidente. Então, nessa aplicação é importante essa característica. Né? E a resistência à corrosão é outra coisa importante. A gente sabe que essa história aqui é uma história muito interessante. Esse aqui é um veleiro daquele famoso planejador Amir Klink. Ele só fez os barcos dele de alumínio porque percebeu que o alumínio tinha muitas vantagens comparativamente ao aço. Então, e por quê? Porque na atmosfera marinha é muito importante a resistência à corrosão. A atmosfera onde tem cloreto de sódio, onde tem sal disperso no ar com umidade, é típica da atmosfera marinha, essa atmosfera é altamente agressiva às ligas metálicas, principalmente as ligas à base de ferro, que são os aços. E aí, então, daí o uso de intensamente usado alumínio para essas aplicações marítimas. Então, por exemplo, não só barcos pequenos, não só veleiros pequenos como esse, mas toda a superestrutura de qualquer navio, quer dizer, os habitáculos, onde ficam as pessoas no navio, quer dizer, fora o casco, que costuma ser de aço, toda a superestrutura, todo o resto do navio é feito de alumínio. Por quê? Porque ele é resistente à corrosão. Isso é uma grande vantagem para essa aplicação. Bom, em função disso, que nós falamos, é que apareceram as diversas ligas de alumínio. E aí nós temos, então, o alumínio com os principais elementos de liga com os quais ele é combinado para formar as diversas famílias de ligas. Cada caixinha aqui é uma família de liga específica. Então, nós temos ligas binárias e até ligas quaternárias, que são ligas que foram desenvolvidas ao longo desse último século, século XX, para se obter características de aplicação específicas, diversas, garantindo, então, essa diversificação de ligas de alumínio que tem metalurgicamente facilidade de serem processadas, né? E uma amplitude de uso bastante grande. E, na verdade, quando a gente usa essas ligas, nós podemos classificar em duas grandes famílias. Nós temos as ligas trabalháveis, né? Esse grupo aqui são ligas trabalháveis, e aqui temos ligas para fundição. Então, essa é uma classificação em termos do tipo de processamento que as ligas podem ser submetidas. O que é liga trabalhável? Liga trabalhável são aquelas ligas que são produzidas através de processo de transformação mecânica ou conformação mecânica. E as ligas de fundição são aquelas que são produzidas através de processos de fundição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas essa classificação é muito importante, porque nós temos esses dois grupos, as ligas trabalháveis e as ligas por fundição. Agora, existe uma subdivisão, né, que as ligas trabalháveis também elas podem ser classificadas segundo um outro tipo de classificação, que são as ligas tratáveis termicamente e as ligas não tratáveis termicamente. O que significa isso? Significa que esse grupo de ligas aqui, ó, alumínio, cobre, magnésio, lítio, zinco, que são as famílias importantes para ligas trabalháveis, endurecíveis, esses materiais, essas ligas, elas podem ser tratadas termicamente, de maneira específica, e através do tratamento térmico, o material fica com uma resistência mecânica muito mais elevada do que se não fosse tratado termicamente. Então, essas ligas têm, do ponto de vista da sua natureza metalúrgica, ou seja, dos elementos de liga que são colocados nela e dos fenômenos que decorrem a partir dessas adições desses elementos de liga, elas podem apresentar o fenômeno de endurecimento por precipitação.
que é o que ocorre no tratamento térmico dessas ligas. Ou seja, essas ligas são endurecíveis por tratamento térmico porque, quando processadas de uma certa maneira, no tratamento térmico ocorre esse fenômeno chamado precipitação. E essa precipitação, ela é responsável pelo aumento da resistência mecânica, pelo endurecimento dessas ligas. Isso não acontece sempre, né? Porque existem ligas, por exemplo, essas duas importantes aqui, o magnésio e o manganês. Essas ligas não têm metalurgicamente essa capacidade, né? Elas são ligas que só conseguem, portanto, ser endurecidas por endurecimento por deformação, ou seja, por encruamento. Então, a gente pode classificar então desse jeito também. Então, nós temos as ligas trabalháveis, que endurecem por tratamento térmico, ou seja, as ligas tratáveis termicamente, e as ligas que endurecem por deformação, que são ligas não tratáveis termicamente, ou seja, não conseguem endurecer por tratamento térmico. E as de fundição, que é que nós estamos já mostrando aqui nessa figura. Então, nós temos as ligas trabalháveis, essa é uma classificação, trabalháveis ligas para fundição, e temos ligas tratáveis termicamente e as não tratáveis. Tá? Falando um pouco, então, dessas características, não podemos deixar de dizer, de mencionar o efeito dos elementos de liga. Então, o cobre é talvez o precursor dos elementos, foi o primeiro elemento de liga importante a ser analisado, estudado, no começo do século XX, e esse elemento foi muito importante porque foi ele que determinou o uso prático e depois o entendimento científico do fenômeno responsável pelo endurecimento das ligas tratáveis termicamente. Então, as ligas de cobre foram as primeiras, foram as ligas endurecidas por precipitação, quando lá no começo do século XX, em 1904, 1905, os cientistas, os metalurgistas começaram a empiricamente desenvolver essas ligas e perceber que elas podiam sofrer o processo de envelhecimento, que é um processo de aumento de resistência mecânica do material quando se faz um certo tratamento térmico. Então, é um elemento de liga muito importante. Ele pode encontrar esse elemento em diversas situações, né? Eu posso, por exemplo, juntar com outras ligas não de cobre para aumentar a resistência mecânica, por exemplo, com ligas de silício ou ligas de manganês, em que o cobre auxilia no incremento, além dos próprios elementos de liga dessas ligas aqui, o cobre ajuda a endurecer as ligas também. Então, o cobre é um elemento muito importante porque ele endurece bastante o alumínio. Né? O manganês já é um outro elemento importante também, embora não tenha efeito endurecedor por tratamento térmico, mas tem por solução sólida, e porque também ele, quando colocado com alumínio, ele provoca a prestação de partículas pequenas que têm um efeito de endurecimento relativamente baixo, mas às vezes relevante. Né? Mas o importante é que ele é um elemento químico bastante usado para chapas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a latinha de Coca-Cola e cerveja é baseada nas ligas de alumínio manganês, que são ligas que têm bastante aplicabilidade com chapa laminada. Então, esse é um elemento muito importante. E ele também pode ser aplicado muitas vezes com um elemento químico que evita a formação de constituintes primários do exército, por exemplo, alumínio 6-ferro, ou seja, composto à base de ferro com alumínio. O ferro costuma ser uma impureza no alumínio que se manifesta como essas partículas grosseiras de alumínio 6-ferro. Que se colocarmos manganês, ele pode evitar a formação em dadas quantidades dessa fase primária indesejável. Então, o manganês também é utilizado para essas aplicações de controle microestrutural em algumas ligas. O silício é um outro elemento químico bastante importante. Ele é muito importante do ponto de vista das ligas trabalháveis, formando uma série importantíssima, que é a série 6.000, que é uma série de ligas de alumínio, magnésio e silício. Então, o silício junto com o magnésio forma uma família de ligas muito importante, que essas ligas são endurecidas por precipitação, ou seja, são tratáveis termicamente. Mas tão importante quanto isso, ou mais talvez, é o fato de que o silício, ele colocado em quantidades acima de 7, 8% do alumínio, aqui estamos falando de 0,5%, 0,6%, aqui estamos falando de 7% ou mais, até 12%, às vezes 13% de silício junto ao alumínio. O silício ele promove uma alteração da capacidade do alumínio líquido em termos da sua fluidez. Quando eu quero aumentar a fluidez do alumínio para que ele possa ser usado em fundição, são todos aqueles processos em que eu tenho um molde vazio
e eu coloco o metal líquido dentro do molde para que o metal líquido preencha o molde, já que estando líquido ele preenche facilmente o molde, porque ele é pouco viscoso, muito fluido. E ao preencher o molde, depois de preenchido o molde, o metal solidifica, formando a peça metálica. Eu tiro o molde, né, a gente produz uma operação de desmoldagem, então vou ter a peça fundida. O alumínio, ele por ter um poder de fusão muito baixo, quando colocar dentro do molde, ele troca calor muito rapidamente e perde fluidez, fica muito viscoso. Então, o silício, ao mesmo tempo, que quando adicionado acima de 7% em massa, junto com produz ligas que têm uma fluidez muito elevada. Então, isso existe uma família, uma outra família de ligas muito importante. Todas elas à base de silício elevado. Então, esse elemento tem uma aplicabilidade muito grande para essa função de aumentar a fluidez, e isso tornou, então, o silício muito importante nas ligas fundidas. Magnésio é um outro elemento muito importante também, importantíssimo. Então, por exemplo, as chapas de alumínio de mais alta resistência são chapas de alumínio e magnésio. Então, esse é um elemento químico muito importante que forma a família de ligas da série 5000, nós vamos falar até um pouco sobre isso, que é uma série muito importante para chapas. Então, chapas de alta resistência, eu uso magnésio como elemento de liga com alumínio para produzir as ligas utilizadas comercialmente, né? Ele endurece por solução sólida, também não endurece por precipitação, ou seja, essas ligas também não são tratáveis termicamente, conforme o manganês também não é tratável, o magnésio também não é. E importante saber que as ligas da série 6000, magnésio e silício são elementos que, combinados ao alumínio, provocam a fase que endurece, ou seja, a fase responsável pela dureza aumentar no envelhecimento das ligas da série 6000. Vou falar daqui a pouco dessa nomenclatura, explicando melhor o que é cada uma dessas séries aí. Mas é importante saber que o magnésio também é um elemento importante junto com o silício, nessa série 6000, que é uma série muito importante para material extrudado. Então, quem trabalha com extrusão de alumínio está muito preocupado com a série 6000. Zinco, por fim, é um outro elemento importante, né? Ele não forma ligas binárias boas, as ligas binárias de zinco são ligas muito ruins, mas as ternárias, as quaternárias, elas são muito boas, e, na verdade, essas ligas só foram desenvolvidas, essas daqui principalmente, na Segunda Guerra Mundial, dada a necessidade de produzir avião em grande quantidade, de alto desempenho, e essas ligas são as ligas de mais alta resistência mecânica que existem entre as ligas de alumínio, ligas do sistema alumínio-zinco. Ferro e hidrogênio. O ferro geralmente é impureza, né? Porque ele forma compostos grosseiros primários após a solidificação. Isso geralmente é prejudicial às propriedades do material. Então, geralmente a gente não quer ter muito ferro elevado. Hidrogênio é uma coisa. Hidrogênio ele se dissolve no líquido em grande quantidade, ou seja, a solubilidade líquida do hidrogênio é muito grande, mas no sólido é muito baixa. Então, se a gente não remover o hidrogênio enquanto o alumínio está líquido, ele vai formar porosidade, isso é muito ruim. Então, tem que ter todo um cuidado com o hidrogênio, tem todo um processo de desgasificação das ligas de alumínio para ter remoção de hidrogênio, porque hidrogênio é um veneno no alumínio, se você for pensar que ele vai virar bolha se você não remover. Então, isso a gente não quer que aconteça. Tem toda uma tecnologia já há bastante tempo desenvolvida e voltada só para essa questão. O hidrogênio é um elemento muito negativo, porque ele só atrapalha o alumínio e não contribui para nada, se tiver em quantidades substanciais dentro do alumínio. O lítio é um elemento relativamente novo, usado para basicamente aplicações aeronáuticas, porque o lítio ele tem, junto com o cobre magnésio, ele tem a capacidade de formar ligas de alto desempenho estrutural, ou seja, ligas de alta resistência mecânica, comparado com as ligas da série 7000, que são as ligas mais utilizadas para aplicação aeronáutica. Então, quando se pensa em alumínio, as ligas mais resistentes são aquelas que são usadas em aviação ou também em veículos espaciais. Todas as cápsulas espaciais, desde as primeiras lá no fim da década de 50 até hoje, são todas elas construídas com alumínio. Alumínio para aviação, portanto, é muito aplicável porque alumínio é leve. E dentre as ligas de alumínio, essas ligas com alumínio lítio
né? Que as mais modernas têm também cobre magnésio da sua composição além do lítio, elas têm densidade menor do que as ligas de alumínio convencionais, então isso é uma grande vantagem. Pra você ter uma ideia, a NASA, que está estudando já faz tempo o veículo para ser lançado para Marte daqui a 10 anos, eles fizeram um estudo muito profundo comparando ligas de alumínio, né, sendo uma nave de carbono, e também o fibra de carbono muito leve, que em aviação já e eles foram 2 grupos formados na NASA, concorrentes, para ver qual que dava o melhor desempenho. E todo mundo achava que o fibra de carbono ia ser o material usado para essa nave, chamada Orion, que vai ser a nave lançadora de astronautas para Marte, segundo se diz hoje na NASA. O projeto de alumínio-lítio ganhou, porque o alumínio-lítio ele é mais vantajoso sobre diversos aspectos em relação à fibra de carbono. Então, ainda hoje pode-se falar com segurança que as naves espaciais são todas elas basicamente construídas com alumínio, porque alumínio é leve, e dentre as ligas de alumínio e lítio já se usa há muito tempo. Muito tempo não, já se usa há 20, 25 anos como material de grande aplicação nessas indústrias. Né? Titânio e zircônio são elementos que não são muito relevantes. O titânio, na verdade, se encontra em alumínio porque ele é usado como refinador de grão. Não tem nenhum efeito direto ele sobre as propriedades, mas durante o processamento, quando o material vai solidificar, quando o alumínio líquido solidifica, o titânio tem uma função de refinador de grão. E o zircônio ele tem uma função também de refinador de grão, mas ele tem uma função de refinar o grão no estado sólido, ou seja, os processos de conformação mecânica, laminação, por exemplo, extrusão, e os tratamentos podem se seguir em sequência desses processos, ele evita que o grão cresça. Né? Então, é um elemento de liga novo, junto com o cromo, que eu não vou ler aqui, mas o cromo também tem um efeito parecido com esse, e o mais antigo que tem esse efeito é o manganês. Nem mencionei, mas também são elementos que refinam o grão no processamento no estado sólido das ligas de alumínio. O titânio ele é um refinador de grão no estado líquido, se solidificando. Então, quando o alumínio solidifica, o titânio tem um efeito de refinador de grão nos materiais fundidos. Então, isso tudo, né, dito, se resume numa ação já de décadas de classificação das ligas de alumínio. Essas ligas elas foram inicialmente no século, na década de 40, 50, principalmente, cada indústria, cada empresa, cada país tinha uma nomenclatura específica que, ao longo das décadas que vieram subsequentemente, chegamos a um sistema internacional, que é o sistema das ligas trabalháveis, que são as mais importantes. Né? Então, 85% do alumínio usado no mundo é alumínio que foi processado por conformação mecânica, são todas ligas trabalháveis. Então, essa aqui é a série das ligas trabalháveis, que nós temos a chamada série 1000, 2000, 3000, até 8000. A série 9000 não existe, ela não é utilizada. Então, a série 1000 é alumínio de pureza comercial, ou seja, é alumínio que não tem nenhum liga colocado nele. É alumínio com mais alguns elementos químicos como impureza. Já a série 2000, o elemento químico de liga é cobre, na série 3000 manganês, na 4000 silício, 5000 magnésio e assim sucessivamente. Né? 6000 aquela extrusão importante, magnésio silício, e a 7000 é zinco, que são os materiais de muita aplicação em indústria que requer alto desempenho, por exemplo, indústria aeroespacial. Então, essa série é uma nomenclatura que se usa internacionalmente, a BNT segue essa mesma padronização, porque é assim que nós damos nomes, como eu digo, nós damos nomes às ligas usando essa nomenclatura aqui, esse procedimento aqui. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui a evolução, isso vale para já ter 4 anos, mas isso deve ter mudado bastante, não bastante, mas deve ter mudado um pouco, mas temos aqui uma proporção para cada uma das famílias, né? Quantas ligas existiam, então, isso aqui já faz 4 anos. Então, percebe-se que as ligas da série 5000, 6000 e 2000 são as ligas mais importantes, que são as que têm maior número de quantidade de variantes dessas ligas. Então, percebe que, então, por exemplo, a mais importante é a série 6000, quase empatada com a série 5000. Perdendo um pouquinho a série 2000. Mas, se nós formos ver, nós temos 300 das 537, essas 3 famílias representam 300 ligas, é metade.
praticamente. As demais séries estão as demais ligas que não pertencem a essa família. Então, percebe a importância relativa dos grandes ligas, né? Então, série 6000, muito importante para a extrusão, daí essa proliferação, que é a série 6000 é magnésio e silício. A série 5000, alumínio e magnésio. E a série 2000, alumínio e cobre. Além da nomenclatura que se refere à composição química das ligas, as famílias das ligas quimicamente falando, também tem uma outra que se refere à têmpera. E aí vocês precisam prestar atenção no que eu vou dizer. Não confundam têmpera de liga de alumínio com têmpera de aço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra têmpera vem do inglês temper, que significa estado de dureza do material. Né? Então, não tem nada a ver com têmpera de aço. O pessoal faz uma confusão enorme com isso. Ah, vou temperar alumínio. Alumínio você não tempera, que não se faz têmpera. Alumínio você faz tratamentos térmicos que muitas vezes você acha que parece com a têmpera, mas não é nada a ver com têmpera. A têmpera, a palavra têmpera que se usa para essa classificação significa o estado de dureza do material que tem a ver com como ele foi processado. Então, o que é têmpera F? Têmpera F significa que o material foi apenas fabricado, não foi nenhum processamento posterior. Já a têmpera O, o material foi recozido. Foi processado, depois foi recozido. Foi tratamento de recozimento. As têmperas H são as têmperas que se referem quando o material foi encruado a frio, deformado a frio. A têmpera W, que é muito rara, quando o material foi solubilizado. E a têmpera T, quando o material foi tratado termicamente. Então, têmpera significa o estado de processamento do material que tem a ver com o estado de dureza, segundo o processamento que o material foi submetido. Então, por exemplo, têmpera H. Têmpera H é aquela têmpera que indica o grau de encruamento. Então, você sempre coloca como prefixo a letra H, né? E vem depois um sufixo que determina o grau de encruamento que você teve. Então, H12, quer dizer isso, H ele foi somente deformado a frio e foi deformado numa certa redução, chamado de um quarto duro. H18, deformado a frio e foi muito mais deformado a frio. Então, isso indica, a têmpera indica o grau de dureza. Nas têmperas H, aqui tem dois exemplos. Então, se você tiver essa liga aqui 1200, então essa liga aqui é da série 1000, série de alumínio de pureza comercial, ou seja, não tem nenhum liga adicionado, só tenho alguns elementos como impureza. Se eu for usar essa liga na têmpera O, que é a têmpera recozida, têmpera O recozida, a dureza vai ser 23 brilho, resistência 90 megapascal, provavelmente 40%. Se eu for encruar o material, H14 ou H18, né? Então a gente aumenta a resistência, aumenta a dureza e claro que por tabela cai o armamento. Mesma coisa que eu uso aqui. Né? 50 e 52 também é uma liga que eu só endureço por deformação plástica, liga da série magnésio, né? não é tratável termicamente, só endurece por encruamento. E quanto mais eu encruar, maior vai ser a resistência mecânica do material, de utilidade mais baixa e dureza mais alta também. Então, sempre que a gente vai especificar uma liga, tem que especificar o seu nome químico, né? Ou seja, a sua classificação que determina qual é quimicamente a liga e a têmpera, que vai me dar o estado de dureza do material, o estado de resistência mecânica do material. Aqui, apenas a nomenclatura para as têmperas importantes das ligas trabalháveis, as têmperas T, que é a têmpera das ligas tratáveis termicamente, né? Das ligas trabalháveis. Então, nós temos ligas diversas. Têmpera T é um sufixo, vem sempre também seguido de um número. Então, o que é T1, T2, T3? Vocês vão ver o que está aqui. Comumente, que a gente usa é a têmpera T6, que é a têmpera que o material foi tratado, foi solubilizado e depois envelhecido artificialmente. Mas posso ter variantes em relação a isso, para ter as diversas têmperas. Por exemplo, aqui. Então, têmpera da liga 2024. 2024 é uma liga da série de alumínio-cobre, recozida, 185 megapascal de resistência. Se for têmpera 4 é solubilizado em envelhecimento natural. Vai para 470,
Se for T361, que é uma, aqui não está a receita, mas é T3, trabalhado a frio depois de envelhecido, vai aumentar mais ainda. Aqui está a dureza aumentando, aqui está a dutilidade variando. E aqui também, um exemplo de liga da série 7000, alumínio, zinco, cobre, magnésio, temperal 230, eu mais do que dobro isso aqui se eu faço tempera T6. Né? A dureza triplica aqui praticamente, claro que o rendimento cai. Então, como eu falei, reforçando, a gente precisa sempre, ao especificar uma liga de alumínio, saber definir qual é a sua composição química e qual é a sua têmpera. Isso define, portanto, exatamente que liga que é e qual estado de resistência mecânica que o material vai estar. E aqui só um tipo de exemplo, se vocês verem, né, ao longo do século XX, como aqui a resistência, aqui o limite de escoamento, né, em megapascal está desse lado aqui, como as ligas de alumínio, aqui 20-24-3, 70-75, 70, 71, 78 e mais recentemente 70, 55 e as suas têmperas, como as ligas de alumínio, elas vêm ao longo do século XX, elas vêm sofrendo um processo de desenvolvimento, de inovação tecnológica, de modo que hoje em dia nós temos ligas de alumínio com resistência mecânica muito mais elevada do que no começo do século. Isso aqui são todas aplicações aeronáuticas, né? São todas elas, cada uma aqui é uma aplicação num avião específico, né? Desde o Junkers, em 1917, o primeiro avião de passageiro de alumínio, até o 777, que é um projeto de meados do século, da década de 90, de 95, mas o avião é produzido até hoje, o avião que a Boeing mais produz hoje é o 777, em que esses materiais foram incorporados, né, como inovações na época, porque as indústrias de alumínio elas têm produzido intensamente ligas novas, sempre buscando melhoria da resistência mecânica. Então dá para ver que se nós saímos aqui de 250 megapascal de escoamento no começo do século, nós estamos com 600 e pouco megapascal hoje, e aqui esse retângulo que eu coloquei aqui são os aços estruturais normais. Né? Então a gente percebe que nós temos alumínio com resistência mecânica bem superior a esses aços estruturais convencionais. Claro, tem aço muito mais resistente do que isso aqui, mas esses aqui são os aços de referência para a construção mecânica, por exemplo, em que a gente pode ver que então alumínio, embora tendo, aliás, mesmo tendo densidade muito menor, consegue atingir resistência mecânica comparável ou superior dos aços de construção mecânica. E aqui, só para a gente não deixar de falar, existe então uma outra nomenclatura para ligas de fundição, que é a série de 3 dígitos, mais um sufixo, e cada um desses dígitos aqui está escrito o que é, né? Então a gente tem aqui as diversas subidas também, mas todas elas com silícios, essas ligas são todas séries com silício elevado. As mais importantes são série 300 e 400. Né? São as mais importantes. Existem outras, mas são outras de pouca relevância. Que também são, muitas delas são tratáveis termicamente, as que têm cobre, né? São tratáveis, então também tem uma nomenclatura para as têmperas das ligas de fundição tratáveis termicamente. Bom, e para encerrar essa palestra, não podia deixar de falar um pouquinho a respeito de... Então, falamos das ligas, falamos do histórico das ligas e falar um pouquinho sobre a aplicação, né? Para a gente não deixar a coisa ficar meramente no campo monótono de nomenclatura e pega peça fundida mesmo. Peça fundida é aquela peça que a gente vai fundir, por exemplo, um cabeçote ou um bloco de motor, que hoje em dia são todos para carro de alumínio. Então tem que partir de lingotes, de ligas de alto silício, como eu acabei de falar, que são específicas para a fusão de peça fundida. Mas eu posso fazer, por exemplo, tarugos fundidos para usar na extrusão. Né? Todos os processos de conformação mecânica, eles têm como início dos seus processamentos o material que foi fundido, foi solidificado. E aí, então, nós temos essas diversas ligas da série 6000, por exemplo, né, alumínio, silício e magnésio, que são todas elas fundidas em tarugos desse tipo aqui, que são tarugos que são feitos por fundição, né, que depois eles vão ser estudados. Ou posso fazer placas, também por processo de fundição. Não é um processo convencional, é um processo fora do comum, né, mas para alumínio é um processo convencional, já há muito tempo, que eu faço placas, aqui tem um homem, vocês têm tamanho, né,
as coisas, que é uma placa, que depois vai ser laminado para fazer chapa para fazer folha, por exemplo. Parte de uma placa dessa aqui, que também vem numa operação de fundição. Ou posso fazer também já no chamado caster, que é uma máquina que já metal líquido entra nele e já sai uma tira de espessura de milímetros, né? Então, em vez de fazer laminado a partir daqui, faço laminado a partir daqui. Então, algumas ligas eu produzo através dessa rota aqui, né? Então, fazemos também, depois vou para a laminação a frio. Aqui não tem que fazer essa fundição, depois tem que fazer laminação a quente, depois laminação a frio. Aqui vai direto para a laminação a frio. Tem diferenças de comportamento de uma liga para outra, então não dá para fazer tudo aqui, dá para fazer desse jeito e vice-versa. Então, existem restrições a usar esse processo aqui para algumas ligas que eu posso usar aqui. Aqui não tem restrição, mas aqui tem. E um outro processo de fundição é fazer vergalhão. Aqui você chama assim de uma máquina ProPers, faz um vergalhão, que na verdade é um perfil, que depois vai ser trefilado para fazer arame. Para fazer, por exemplo, cabo de alta tensão. Então, eu posso usar esses processos de fundição para fazer alumínio de maneira muito simples, né? Para fazer produtos semi-acabados, então, ou seja, transformados mecanicamente, extrusão é um processo muito importante. É muito importante em alumínio, porque alumínio é o metal que mais tem vocação para extrusão. Então, conseguimos fazer produtos com diversas formas muito complicadas, muito complexas. Impossível de fazer isso aqui em outra liga metálica. E alumínio dá para fazer. Por outro lado, é impossível fazer isso aqui, essa forma ou essas formas complexas, a não ser por extrusão. Então, extrusão e alumínio casaram muito bem, fazendo esse tipo de produto muito importante. Por exemplo, isso aqui ninguém sabe. Isso aqui, todo radiador de qualquer carro tem um produto desse aqui. Isso aqui é um trocador de calor importante que tem em radiador de carro. Isso aqui é dificílimo de fazer. Então, isso aqui também é. Esses perfis também são. Alguns mais, outros menos. Mas todos esses perfis são possíveis de serem produzidos por extrusão, que é um processo então, de conformação mecânica que vai ser usado em diversos mercados. O mais importante deles aqui no Brasil é a construção civil para fazer, por exemplo, janela, caixilharia de porta-balcão, box de banheiro, né, de banho. Tem uma série de aplicações muito importantes da extrusão. Esse perfil, por exemplo, é o perfil aeronáutico. Isso aqui, por exemplo, é complicadíssimo de fazer uma liga complicada, mas vocês percebem os detalhes que são possíveis. Isso aqui não foi nada, isso aqui já foi produzido nessa forma aqui. Tem 11 vazios aqui. Isso aqui é dificílimo. Dificílimo de fazer. Impossível de fazer em outros processos. Alumínio estudado dá para fazer. Então, é muito importante a extrusão de alumínio porque é um processo muito versátil. Tanto quanto a laminação. A laminação, do ponto de vista da forma, não é tão complexo, mas eu consigo fazer diversos produtos, por exemplo, piso, né, de ônibus, de xadrez, folha de alumínio, chapa para fazer estruturas, né, decks, fazer caminhões, tanque, por exemplo, estruturas de caminhões também, né, assoalhos, ou mesmo estruturas aeronáuticas, usa muita chapa para fazer fuselagem de avião. Né? Então, existem diversas aplicações em que a gente usa a laminação, que é o processo para fazer esses produtos aqui. Forjamento é um outro processamento de conformação mecânica importante, que a gente consegue fazer diversos tipos de produto de alumínio. Né? Talvez o mais relevante aqui sejam essas rodas forjadas de alumínio. Isso está sendo cada vez mais usado em caminhão. Para vocês terem uma ideia, um caminhão desse que roda aí dessas carretas com cavalo mecânico e semi-reboque, que tem por volta de 24 rodas, eu acho, 26 rodas, se elas forem substituídas por roda de alumínio em relação a aço, isso vai dar uma redução de quase 800 quilos do peso do caminhão. Isso é bastante, um percentual bastante grande de redução de peso, só usando roda forjada. Né? Aí eu posso produzir diversos componentes de motor, né? Pistão, biela, algumas manivelas, né? Componentes de motocicleta e bicicleta. Tudo isso eu consigo fazer por forjamento de alumínio. E por fim também, né, embora a gente não saiba, mas muitas vezes consigo fazer por trefilação, que é o processo de produzir esses arames. Os arames formam essas cordoalhas para fazer, por exemplo, esses cabos de alta tensão aqui, que são todos feitos através de um processo de trefilação, que é a partir daquelas barras ProPers que eu mostrei agora há pouco, a gente trefila e reduz a seção transversal e vou fazer então
arames que vão ser depois entrelaçados para formar essas cordoalhas, que são essas utilizadas nesses cabos de alta tensão. E, por fim, estampagem, né, que é um processo de processamento de chapas. Então, eu parto de uma chapa e posso fazer diversos tipos de componentes, né, panelas, utensílios, componentes do setor automotivo, né, tampa de capô, capota, paralama. Tem hoje uma grande competição na indústria automotiva para se chegar à produção desses componentes em alumínio para poder substituir aço, porque o alumínio é mais leve. E o grande, né, produto que a gente se refere aqui, né, essa referência do dia a dia, é fazer a latinha. A latinha parte de uma chapa, que ela passa por diversos processamentos de estampagem profunda até chegar no corpo da lata, que é usada para fazer envasamento de produtos gaseificados, bebida gaseificada, seja refrigerante, seja qualquer outro tipo de bebida. Então, todos esses processos são usados corretamente nas diversas ligas que eu mostrei aqui agora. Isso, então, com isso nós terminamos a palestra. Eu agradeço a atenção de vocês. Deixo aqui os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Vocês também podem sempre procurar a ABAL. A ABAL tem lá um setor que atende professores e alunos que queiram trabalhar com alumínio. Ou então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao uso do alumínio, fornecimento, características, a ABAL também tem lá um setor que trata desses atendimentos. Vocês podem ligar na ABAL. Agora, nessa época de pandemia, não sei como está funcionando isso, mas provavelmente, quando acabar essa quarentena, isso vai estar funcionando normalmente, normal. Então, a ABAL tem lá toda uma estrutura que pode disponibilizar para quem tem interesse em qualquer tipo de informação técnica a respeito do alumínio. Então, pessoal, esse é o meu último slide. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido interessante. O alumínio ele tem uma grande vocação no Brasil. É um material muito pouco conhecido, muito pouco usado ainda, mas com grande perspectiva de expansão. E, portanto, é um grande material para quem for trabalhar com materiais, tanto projetando, fabricando ou usando materiais metálicos. Não se esqueça do alumínio. O alumínio é uma solução muito importante, cada vez mais no mundo. E eu encerro a minha palestra aqui. Agradeço a vocês, um abraço a todos e até a próxima. Sucesso a vocês.